Olá, olá e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos um vídeo super interessante, vou falar dos 7 erros a não cometer na tua carreira, segundo o Jay Shetty. Quem é o Jay Shetty? O Jay Shetty é um autor inglês, muito conhecido pelo livro Pensa como um Monge. Ele já foi monge, já trabalhou na área das finanças, se não estou errada, e ele, há uns tempos atrás, colocou uma lista, não sei se foi num podcast, etc., que andou a circular, de 9 erros que podemos fazer na nossa carreira. Para o vídeo de hoje achei que seria interessante discutirmos 7 desses erros. Eu tenho aqui apontado no meu computador e ver o que ele disse. E eu dar aqui um bocadinho a minha perspectiva, a minha opinião como psicóloga organizacional e como coach de carreira. Por isso, vamos lá. O primeiro erro é não ter várias fontes de rendimento. E eu não podia concordar mais com isto. Ter várias fontes de rendimento é super importante. É importante por várias razões, está bem? E eu nem vou entrar aqui em discussão de finanças, nem nada disso, está bem? Vou mesmo aqui olhar para uma perspectiva de carreira, de trabalho, bem-estar no trabalho. E uma das razões pela qual isto é importante é porque retira-nos aqui aquele peso de termos uma coisa no nosso trabalho, termos aqui aquele medo muito grande de perder o nosso trabalho por ser a nossa única fonte de rendimento. Se tivermos outras fontes de rendimento, por muito que elas possam não ser iguais ao nosso salário ou nem serem metade, mas na eventualidade de acontecer alguma coisa não ficamos sem nada, não ficamos sem chão, por assim dizer. Depois existe aqui uma outra perspectiva que eu acredito que é muito importante, que é entender como está o mercado de trabalho atual. E no mercado de trabalho atual nós estamos a evoluir para um mercado que cada vez mais é um mercado onde vamos estar a trabalhar de forma independente. O Fórum da Economia, já antes do Covid, também acho que foi em 2017 ou em 2019, disse que até 2050 cerca de 70% a 80% da população vai estar a trabalhar de forma independente, a nível de freelancer, projeto por projeto. Por isso eu acredito, não é? Porque se vocês estão a ver este vídeo, muito provavelmente ainda vão estar no mercado de trabalho daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, que é muito importante nós começarmos a perceber como é que podemos construir várias fontes de rendimento. Por isso eu concordo com isto, é um grande erro que vocês fazem se investem apenas numa fonte de rendimento e caírem no erro de acreditar que é assim que estão estáveis. Não é. Em segundo lugar, o erro que ele diz que nós cometemos é não ser expert / parar de aprender. Então, eu não concordo muito com o que ele diz aqui, não ser expert. Eu acredito aqui que existe uma coisa que nós precisamos de perceber. Em primeiro, nós precisamos de entender que tipo de perfil nós temos perante o trabalho. Se vocês são um tipo de perfil que gosta de fazer uma coisa, que gosta de saber sempre aquilo, aquele é o vosso interesse, então sim, faz todo o sentido vocês serem expert nessa área e aprenderem cada vez mais nessa área. Mas depois existem outros tipos de perfis, é por exemplo o meu caso, de pessoas multipotenciais, em que aí não faz sentido eu especializar-me apenas numa coisa, porque isto não vai trazer realização, não vai trazer bem-estar, eu vou ficar completamente insatisfeita com aquilo que estou a fazer. Portanto, não ser expert, eu acredito que vai depender muito do tipo de perfil de pessoa e também da relação que nós próprios temos com o trabalho. Isto é muito importante nós entendermos isto. Eu tenho aqui um outro problema com isto, o não ser expert, que é que o acreditar isto, que toda a gente tem que ser um expert, leva a uma coisa que acontece muito no mercado de trabalho, que eu sei que acontece e eu já vou explicar um bocadinho mais para a frente, que é acreditarmos que o facto de não termos experiência suficiente é o fator que faz com que não estamos a ter melhores oportunidades. E isso não é verdade, está bem? Eu sei que isto é muito perpetuado, porque quando nós, à partida, vemos ou pesquisamos por oportunidades de trabalho, geralmente pedem X tempo de experiência, é preciso ter 2 anos de experiência, é preciso ter 7 anos de experiência. E nós vamos começar a pensar o quê? Ok, eu só vou ter estas boas oportunidades ou só vou ter oportunidades quando tiver experiências. E isso não é necessariamente verdade. Isso também é perpetuado
depois no recrutamento, não é? Porque muitas vezes depois dizem-nos o quê? Desculpem, nós acabámos por dar a oportunidade a uma pessoa que tinha mais experiência. E eu, quando fazia recrutamento, eu cheguei a ser uma dessas pessoas, está bem? Eu cheguei a ser eu, a dizer à pessoa, olha, nós acabámos por contratar uma pessoa que tinha mais experiência, mesmo não sendo verdade. E eu já vos vou dizer porquê. Porque é uma desculpa muito fácil. Para o recrutador é muito mais fácil dizer peço desculpa, nós recrutámos uma pessoa que tinha mais experiência, do que olhar para a pessoa e dizer assim, olha, faltava-te esta competência, ou achámos que o outro era mais competente nisto ou naquilo. Porque no fundo, o mercado de trabalho atual, ele não quer saber da experiência. Eu sei que isto é ao contrário daquilo que nós ouvimos muitas vezes, ele quer é saber de competências. Portanto, eu não concordo necessariamente com esta primeira parte, em que ele diz que não ser um expert é um erro, parar de aprender. Mas já concordo com a segunda. Parar de aprender é o maior erro que vocês podem fazer, a meu ver, no mercado de trabalho, está bem? Porque isto vai fazer com que vocês não estejam a desenvolver novas competências, que é aquilo que é mais desejado no mercado de trabalho, faz com que vocês parem de expandir a vossa criatividade também, de perceberem aquilo que vocês gostam, perceber se faz sentido continuarem a aprofundar uma determinada área, por exemplo. Portanto, parar de aprender e estagnar, especialmente o estagnar muito tempo sem desenvolver novas competências, é para mim dos maiores erros que vocês podem cometer. Relativamente à parte da expert, dependendo do vosso tipo de perfil. Em terceiro lugar, o outro erro que ele diz é não usar redes sociais, e eu concordo a 100% com isto. Nós não podemos esquecer que vivemos num mundo digital e o mercado de trabalho, ele já está digital. A plataforma mais utilizada, a ferramenta número 1 no recrutamento é o LinkedIn. É uma rede social, é uma rede profissional, mas é uma rede social. E muitas pessoas acreditam que não é profissional estar nas redes sociais, mas cada vez mais é um espaço muito importante para nós evoluirmos na nossa carreira por mil e uma razão. Em quarto lugar, ser complacente, e eu concordo plenamente com isto. Muitas vezes nós temos medo na nossa carreira. O medo é algo que faz parte integrante, muitas vezes, do dia-a-dia de quem trabalha. Medo de perder o trabalho, portanto não vai dizer aquilo que pensa, medo de opinar e que outros achem que não é bom profissional. Somos demasiado complacentes e eu concordo completamente com este ponto. Portanto, não sejam tão complacentes, está bem? Pensem antes de fazer alguma coisa, de agir ou falar, mas não sejam tão complacentes como se calhar são, sem se darem conta no vosso dia-a-dia. Número 5, ele tem aqui uma coisa muito interessante, que é não celebrar conquistas ou celebrar por muito tempo. E eu vejo muito isto das minhas clientes, que é das duas uma. Ou têm um perfil que nunca se autorizam a celebrar, não é? Eu fiz isto, mas há muitas pessoas que já fizeram, não vale a pena celebrar. Eu fiz estes resultados, mas era o que era esperado pela empresa. E não celebram o vosso avanço, não celebram novas conquistas, não estão a celebrar o facto de, caramba, estão a ser cada vez mais, evoluíram como profissionais, não celebrar conquistas. Isto é muito importante, porque nós, enquanto seres humanos, precisamos disso. E isto é aquilo que nos vai fazer sentir realização. Portanto, celebrem as vossas conquistas, celebrem, não é, o vosso momento e aquilo que estão a ter e a conseguir. Outro erro seria também celebrar por muito tempo, porque o celebrar por muito tempo pode nos fazer perder o foco, pode fazer com que isto vá ter um impacto direto na nossa produtividade e pode fazer também com que vamos estagnar durante muito tempo, porque eu conquistei isto, eu agora estou tranquila durante uns tempos, e isso também é um erro, está bem? Portanto, celebrem as vossas conquistas, não muito tempo, mas celebrem, está bem? Aproveitem. Vocês merecem quando tenham uma conquista, por isso celebrem-nas. Em número 6, ele coloca aqui ser dependente de outra pessoa, ou seja, ser dependente de uma empresa, de uma chefia, de um colega. E depois barra aqui a importância de ter networking próprio. E isto aqui eu também concordo a 100%. Networking é das coisas mais importantes no mercado de trabalho. Sempre foi. Mas hoje em dia
está num nível completamente diferente. E não é por nada, não é que eu falo disto tudo na maioria dos meus cursos, especialmente no curso de Personal Running, o networking é muito importante. Por isso não dependem, desculpe, apenas de uma pessoa. Não fiques presa a uma empresa, não fiques presa a um colega, não fiques presa porque a empresa disse isto ou porque o colega disse isto. Ou não fiquem dependentes apenas de uma coisa, construam um network próprio para vocês, construam relações de trabalho, relações profissionais. É extremamente importante nos dias de hoje para nós termos sucesso no nosso trabalho, na nossa carreira, mas também para nos sentirmos dentro de uma comunidade de pessoas que nos entendem, que têm os mesmos objetivos do que nós. Isso é extremamente importante. E depois aqui em 7º lugar, ele tem olhar para a concorrência e desanimar. Isto é outra coisa que eu vejo muito em conversa com as minhas clientes. Não necessariamente para a concorrência, mas nós fazemos muito isto, especialmente hoje em dia com as redes sociais, porque nem tudo é bom com as redes sociais, em que nós temos tendência a compararmos demasiado com outras pessoas. E a nível profissional isto acontece muito. Mas é que a minha colega ela já fez isto, não sei das quantas, eu ainda só tenho posição júnior. Ou, isto é uma coisa que eu ouço muitas vezes. Mas é que, por exemplo, os meus pais com a minha idade já estavam num cargo sénior, já tinham casa, já tinham isto, não sei o quê, e eu sinto que ainda estou atrasada, sinto que estou atrasada é uma frase que eu ouço tantas vezes em sessão, e eu digo sempre, nós não podemos nos comparar com outras pessoas, não é? Portanto, não desanimem a olhar para a concorrência, porque cada um tem um caminho diferente, tem objetivos diferentes, tem um mercado de trabalho diferente, porque consoante, por exemplo, a nossa área de trabalho, isto também vai mudar, não é? E muito menos compararmos com pessoas de outras gerações que tinham acesso a informação diferente, a um mercado de trabalho diferente, a empresas diferentes a nível da forma como elas eram geridas, não é? Portanto, toda a parte dos recursos humanos era diferente. Não podemos desanimar a olhar para outras pessoas, a comparar-nos com isso, quando não faz sentido nos dias de hoje. Por isso, não te compares com outras pessoas, está bem? Pensa em ti, pensa em desenvolver as tuas competências, a não estagnar do mercado de trabalho, a perceber qual é o teu tipo de perfil no mercado de trabalho, o que é que te satisfaz, o que é que te motiva, o que é que gostas de fazer, entender que não precisas, nem deverias ficar presa apenas a uma coisa. E especialmente eu acredito que um dos melhores conselhos que eu posso sempre dar é, se estão inseridas num mercado de trabalho, estudem sobre o mesmo, aprende sobre o mercado de trabalho no qual tu estás, porque nós não podemos vencer uma guerra sem perceber do nosso inimigo, não é? Por assim dizer. Por isso, aqui fica este vídeo engraçado de 7 erros a não cometer na tua carreira.